Fala galera, salve salve torcida tricolor. Meus amigos, temos um sábado extremamente agitado pela frente, porque eu tinha falado para vocês que o Fluminense iria voltar ao mercado para buscar um meio de campo, que isso estava sendo definido, estava nas mãos do técnico Fernando Diniz. Falei isso no vídeo aqui ontem, né? E o clube já vinha monitorando, já vinha estudando as possibilidades para saber qual nome investir, para trazer um atleta para suprir a saída do Natan. E dois nomes agora estão no foco. Vina, ex-jogador do Fluminense e jogador do Ceará, e o Jair, volante do Atlético Mineiro. Neste vídeo aqui eu vou trazer aqui um apanhado de informações que eu consegui apurar no primeiro momento, para que vocês possam entender melhor esse cenário. E ao longo do dia, com certeza, a gente vai poder atualizar isso. Então deixe seu like aqui neste vídeo, muito importante. Se inscreva aqui no canal do Lessa, fundamental a participação de vocês, a presença, o apoio de vocês. E claro, os comentários aqui, se vocês são favoráveis ou não a essa chegada ou chegadas. Não vai ser chegadas, porque aqui a tendência é um ou outro, né? O Fluminense não vai trazer os dois jogadores. Mas eu vou começar falando sobre Vina. O Vina é o seguinte: é um jogador que, obviamente, já está ali eu não vou dizer na mira, mas é um dos jogadores monitorados, até pela vontade dele em voltar para o Flu. E aí sempre teve tô gravando com vocês aqui, ao mesmo tempo apurando e aguardando mais resposta. E ao mesmo tempo que a gente falava que tinha aquele problema com o Mário Bittencourt lá atrás, a primeira passagem dele, isso parece já ter sido superado, não é mais um impedimento para que ele acerte com o Fluminense. E com a saída do Natan, eu também fiz um vídeo no canal aqui essa semana, falando, olha, o Fluminense vai economizar, só com o Natan, somando o salário que ia pagar pelo empréstimo, 6,5 milhões de reais. Então daria para investir forte em um jogador, daria para ir forte no mercado. E é isso que o Fluminense está fazendo agora, está indo forte no mercado. O Vina é uma dessas possibilidades, o clube entrou em contato com os agentes dele para saber a situação, como ele está no Ceará, os valores envolvidos, como que poderia proceder uma possível negociação. E o que eu tive de resposta foi o seguinte: ele tem um salário alto, a gente sabe. Quando ele renovou o contrato com o Ceará, há 2 anos, se eu não me engano, 3 anos, o salário dele subiu demais. Eu não vou dizer para vocês quanto é exatamente, que eu não sei, mas era coisa de mais de 500 mil, talvez, enfim, chegando a casa de 600, não tenho certeza se é isso, mas é bem alto. E então, com esse salário ficava difícil, né? O Fluminense não vai pagar 600 mil no Vina. A questão é que o Ceará caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Obviamente, eles vão precisar enxugar essa folha, não tem como. Eles vão ter que diminuir a folha salarial. E por mais que o Vina seja importante para eles, seria, por esse aspecto financeiro, interessante liberá-lo. Então isso pode ajudar bastante o Fluminense. E o Vina quer vir para o Fluminense. Ele já andou cavando aí várias vezes, recentemente, e ele tem o desejo, ainda mais, jogar uma Libertadores. Então ele aceitaria ganhar menos. O que o Fluminense vai fazer agora? Está sendo discutido com a comissão técnica, está rolando uma reunião hoje no CT Carlos Castilho, uma longa reunião, para definir esses detalhes. Uma conversa da diretoria com a comissão técnica, porque entrou o Jair também na mira. E aí eu vou contextualizar aqui a situação do Jair. Na época que o Fluminense foi negociar o pacotão de reforços com o Atlético Mineiro, o Fluminense colocou o nome do Jair em pauta. E o Atlético, na época, falou, não queremos negociar. Foi a resposta que o Fluminense ouviu. Só que tem muita gente que falou, mas estranho, o Atlético está se desfazendo, os jogadores. Bom, primeiro, o Atlético também precisa dar uma reduzida na folha. Mas segundo, o Atlético contratou o Edenilson e contratou também o Igor Gomes, jogadores para esse setor do campo. Não necessariamente são primeiros volantes, mas, enfim, são jogadores para esse setor. E, obviamente, também encareceu a folha. Então o Atlético vai precisar se desfazer de alguns jogadores. A questão do Jair, então, já é um nome que interessava antes. Agora o que está sendo discutido é o quê? Diniz, o Jair ainda é do seu interesse? Você continua querendo contar com o Jair? Esse é um ponto. Se sim, vamos atacar então, vamos tentar o Jair e deixar o Vina aqui, caso não deu certo, ou vamos no Vina de cara, porque o Vasco também está negociando com o Jair. O Vasco abriu negociações pelo Jair.
E aí é uma disputa que é pesada porque o Vasco agora está com o dinheiro da SAF. E o Vasco sinalizou como uma compra. Aparentemente, pelo que a gente sabe, o Atlético deseja vender o Jair, não emprestar. Então o Fluminense teria que investir nessa contratação. E estão falando por lá em coisa de 18 milhões de reais, de 20 milhões de reais pelo Jair. Foram especulações que saíram, não sei se são valores reais, tá? Mas foram especulações que surgiram aí ao longo dos últimos dias em relação a essa negociação com o Vasco. Ontem o GE publicou, inclusive, essa informação de que o Jair, de fato, estava em conversas bem avançadas com o Vasco. Então, tudo agora, como eu falei para vocês, está nas mãos do Diniz. Sempre esteve nas mãos do Diniz. O Diniz sinalizar. E aí? Vamos buscar um jogador? Qual jogador vai ser esse? Temos aqui essas opções, nessas condições. É isso que está sendo discutido agora, né? Antes de surgir essa questão uma coisa que eu esqueci de destacar, como eu falei, lá atrás, quando surgiu o interesse no Jair, e o Diniz queria muito o Jair de fato, o Atlético fechou as portas. Mas agora, diante dessa nova realidade, isso pode acontecer, tá? Então agora vai depender de um consenso ali entre a comissão técnica e diretoria para saber o que vai acontecer. Em relação ao Vina, até para ser correto aqui, o interesse no jogador foi revelado pelo Sentimento Tricolor e a gente confirmou essa informação ao longo do dia com a possibilidade de fato de avançar. Eu vejo neste momento como mais provável a chegada do Vina. Uma possível chegada do Vina. Por quê? Tem essa situação do Ceará, ele tem contrato com o Ceará até ano que vem, mas esse contexto de Série B, eu acho que joga a favor do Fluminense. E o Vasco, acho que tem mais poder financeiro no momento para chegar e fazer uma proposta melhor para o Atlético. E aí eu acho que o Atlético vai querer dinheiro. Porém, tem uma outra questão também. O Atlético tem tido uma boa relação com o Fluminense, ultimamente, né? Teve esse problema aí do Natan, que não foi um problema dos dois clubes, mas os dois clubes estão tendo uma boa relação agora. Então, quem sabe isso pode facilitar também uma possível chegada do Jair. Então, não vou aqui cravar nada por enquanto. As conversas estão acontecendo ainda. Então, é importante ressaltar isso. E ao longo do dia a gente vai buscar mais informações, a gente vai atualizar, a gente vai tentar, quem sabe hoje ainda a gente ter uma definição de quem vai ser o alvo principal a partir de agora. O Jair acho que é um jogador muito bom, tem 28 anos se eu não me engano, um jogador ainda jovem, enfim. É um cara que vem mostrando muita regularidade no Atlético, então acho um reforço muito bom. Mas tem características diferentes do Natan. Não é um jogador como o Natan. É um jogador que vai jogar ali ao lado do André, mas é um cara que tem mais poder de marcação e tal, não é tão construtor. O Vina já é um jogador mais ofensivo, já é um meia atacante, um meia para pisar na área, para agredir. Aí eu acho que hoje, para o contexto atual da equipe, talvez fosse até interessante, porque ele ia ser um substituto, ele pode entrar jogar no lugar do Ares, ele pode jogar no lugar do Ganso. São características diferentes, mas são jogadores, né, ofensivos ali, para o setor ofensivo. Então eu acho bem interessante. A questão do Vina é saber que não chega com o status de titular. Isso é fato, porque o Vina não vai jogar no lugar do Martinelli. Isso aí não tem chance. Não tem... Bom, com o Diniz tudo é possível, mas não vejo assim. Então, a princípio, né, ele chegaria para ser uma opção e brigar pelo espaço dele. Então essa é a minha dúvida a partir de agora, mas enfim, ao longo do dia a gente vai buscar mais informações aqui para trazer para vocês assim que eu tiver novidades. Beleza? Tamo junto, galera. Vamos que vamos. Deixa no comentário, like no vídeo, se inscreva no canal. Muito importante. Vamos seguir ao longo do dia buscando informações. Valeu!